Eu fiz uma enquete. Oi, gente, eu fiz uma enquete no Insta, perguntando se vocês queriam que eu falasse um pouquinho mais sobre os livros que eu tava lendo da Serena Valentino. E todo mundo falou que queria. O primeiro livro da franquia de vilões é esse aqui, é o da Rainha Má, a mais bela de todas, que é a primeira a animação da Disney, é a Branca de Neve, e ela é a primeira vilã. Apesar dela se tornar vilã, não porque ela quer, mas por uma maldição que ela leva. E esse livro é legal porque você descobre um pouquinho do começo da história, né? Desde um pedaço da infância. Ele tem um pouco de diferença da série Era Uma Vez, ou Once Upon a Time, que também é uma franquia da Disney. Mas a história dela é bem bonitinha. Ela não se torna má porque ela quer. Ela se torna má por uma maldição, isso você entende na história. E é muito bacana, porque ela amava muito a Branca desde muito novinha. Ela sofre muito com a perda do rei. Então ela acaba recebendo uma maldição das três irmãs esquisitas, que as três irmãs você vai ver ela em todos os livros da franquia. Inclusive, esse aqui é o primeiro. Você tem que ler na ordem, tá, gente? Pra vocês poderem entender. Porque todos eles, no final, narram uma história no meio de todas elas. Esse aqui é A Fera em Mim. Aí tem a Úrsula. Você tem que ler todos eles nessa ordem. Malévola. A história de Malévola também é incrível. Eu já li também. Mas o que mais me surpreendeu foi a Gothel. Ele é um dos mais grossinhos dos livros, mas é muito interessante a história dela. Outra também história incrível, que surpreende muito, é As Três Irmãs Esquisitas. Tem que ler ele literalmente depois do da Gothel, para vocês poderem entender, porque que essas duas histórias aqui tem muito a ver. Tá muito, muito a ver mesmo. A Cruella é a única que você pode ler separado, individualmente, porque é a própria Cruella que conta a história dela. Não é narrado. Embora eu já esteja lendo esse daqui, da Lady Tremaine, e ela também menciona a Cruella, mas é de uma outra forma, uma forma bem bonitinha até. Mas é mencionado, você tem que ler. E já saiu o Capitão Gancho. Tá? Ao que tudo indica, parece que vão ser 12 livros até o momento. Já temos 1, 2, 3. Já saíram 9. Foi confirmado, parece que até o 12º. Eu arrisco dizer que os próximos aí que esteja para sair, provavelmente seja o de Hades e aí o de Aladdin, o vilão de Aladdin, que agora o Jafar. Também, apesar de que Jafar não é mencionado, e eu ainda acho que possa vir aí um falando do Reino das Fadas, que não me surpreenderia. Aqui vocês vão conhecer, dentro de todos esses livros, não só as histórias da Branca de Neve, da Bela e a Fera, da Pequena Sereia, da Aurora, da Rapunzel, Cruella e da Cinderela, mas também a história da Princesa Tulipa, que é prima da Aurora, entendeu? Que ela é mencionada, o primeiro livro que ela é mencionada é no livro da Fera. Mas vocês vão ver como todos esses livros, todas as histórias estão um tanto quanto interligadas. E a impressão que eu fiquei, na verdade, é que essas histórias se passaram praticamente quase que na mesma época, em reinos diferentes. Os livros não têm gravura, são só as histórias, tirando o livro das Irmãs Esquisitas. Que eu vou mostrar pra vocês alguma das imagens dele para vocês entenderem. É um dos livros que mais me surpreendeu, As Irmãs Esquisitas, porque é muito incrível a história delas. E quando você começa a ler a história delas em si, você começa a entender do porquê que tudo acontece com elas. Que são alguns reinos, ó. Vocês vão ter um mapinha no livro delas, é o reino de... Esse aqui é um dos livros que eu não sei falar esse nome aqui, mas é um dos mais conhecidos no livro, mais falado, na verdade, uma parte do livro.
Vocês vão ter aqui também, ó, o Reino de Úrsula, o Farol dos Deuses, Montanhas de Ciclope, aqui ó, Montanha Proibida e Fortaleza da Malévola. Tem do outro lado aqui, ó, o Castelo de Popinjay, tem o Castelo da Bela e Fera, a Torre da Rapunzel, a Floresta dos Mortos, do lado de cá. Floresta dos Mortos, tem a Torre da Rapunzel aqui e tem o Reino de Corona. E aqui embaixo é o Castelo da Fera, da Branca de Neve. Então aqui você tem um mapazinho de todos os locais onde os livros a história fala, de onde eles estão situados. Aqui tem uma outra, a árvore genealógica, que eu vou mostrar assim bem por alto. E vai fazer muito sentido essa árvore aqui para vocês depois. Tem aqui a árvore do reino de Atlântida, que é o reino ali no mar, né, que seria o de Úrsula. Tem a Rainha dos Mortos, a família Neve e a Terra das Fadas. E aqui na pontinha, a Bela e a Fera. E aqui, ó, vocês vão... Depois que vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que eu tô falando. Que ele é muito bacaninho. E aqui tem várias... É o único que tem gravura, tá, gente? É o único livro que fala. Isso daqui é só pra vocês entenderem. As Irmãs Esquisitas e a Circe. E aí vocês vão ter que entender quem é a Circe lendo as histórias, que assim, são muito incríveis, ó. Um exemplo, ó. Esse aqui é uma das imagens, ó, do livro, que eu acho muito bacana. Esse aqui tem outro, ó. Tudo tem gravuras, entendeu? E cada livro desse, é só esse aqui que tem mesmo. Uma aleatória, pra vocês verem. Então, cada livro conta um pouquinho da história de cada um. Vou mostrar um pouquinho da Rainha Má pra vocês, da Rainha Greenhild. Que é? Ele é só textos mesmo. Ele é todo, mas é uma leiturazinha bem fácil de ler. Ele tem umas figurinhas em cima, ó, falando um pouquinho da história. É um livro bem triste, tá? A história dela é bem tristezinha. Aquela ceninha que a gente vê dela morrendo no penhasco faz muito sentido nesse livro. É uma ceninha que dá muita peninha dela, de todo jeito, porque no final das contas ela acaba se arrependendo do que ela faz. O livro da Fera, esse aqui é até interessante porque a Circe põe uma maldição na Fera e as Irmãs Esquisitas devem fazer de tudo pra ele não conseguir reverter. E no final vocês vão entender muitas das ceninhas do filme. Esse livro explica muita coisa. Então, assim, é muito bacana. Você vê a amizade que o príncipe tinha com o Gaston, a ligação que ele tinha com o Gaston. Então, assim, é muito maneiro. O da Úrsula, você também fica com peninha. Você passa a ficar até com pena dos vilões. A história da Úrsula também é bem tristinha, entendeu? E é bem interessante também, porque tem todo um conflito com o rei Tritão. A gente pensa que ele é o bonzinho, que ela quer amar, e na final de contas ela não é tão ruim assim e ele não é tão bonzinho assim. Malévola. Malévola também é muito engraçado, a história é muito fofa e dá uma peninha dela também. Dá uma raivinha ali das três fadas boas, e da fada madrinha. O que mais me chamou a atenção entre os vilões todos foi a Gothel, porque é uma história, assim, impressionante. A gente não tem noção do que a Gothel passou. Então, assim, vale muito a pena quem puder ler. As Três Irmãs Esquisitas, como eu falei. A Cruella, confesso que eu ainda não li o livro de Cruella. E esse aqui eu ainda tô lendo. Então, depois que eu terminar de ler, conto melhor pra vocês as histórias da Lady Tremaine, tá? Beijão pra vocês.